Oi, pessoal, seja bem-vindo então à aula 2 e hoje nós vamos falar um tema um pouquinho diferente da aula anterior, né? Na aula anterior nós falamos sobre relação, hoje nós vamos falar sobre função. Vai entender o que significa função. Para ser funções, existe umas regras e eu vou explicar agora cada uma delas para vocês. A primeira regra é o que vai acontecer. Esses conjuntos, vocês podem olhar que é basicamente esse primeiro exemplo, é o exemplo que nós fizemos na outra aula, né? Então, só que está de representação de maneira diferente. Na aula anterior, o 1, 2, 3 e o 4, ele estava representado assim numericamente. Agora ele está representado assim com o diagrama de Venn e tem essas flechinhas que estão se ligando. Então, para ser uma função, quais são as regras? Primeiro, esse conjunto aqui, ó, de partida, os elementos dele tem que partir apenas uma flecha de cada elemento. Então, se vocês observarem, tem uma flecha só. Então, beleza, isso daqui é uma função. Então, o que acontece? Se, por exemplo, esse número 1, deixa eu colocar mais grosso esse traço aqui para ficar mais fácil de visualizar. Então, por exemplo, se esse elemento 1 aqui, ó, ele saísse duas flechas, olha só, partisse duas flechas dele, isso já não é uma função. Por quê? Porque os elementos do conjunto de partida, ou se esses elementos do conjunto de partida, tem que partir apenas uma flecha e não duas. E também tem uma outra situação, que o quê? Cada elemento do conjunto A, que é o conjunto de partida, não pode ficar sem sair uma flechinha. Então, baseado nessas informações que eu acabei de falar, a gente vai analisar cada um desses exemplos, se é função ou não. Então, vamos para o primeiro exemplo. Cada elemento aqui do conjunto A está partindo só uma flechinha? Olha só, está partindo uma e uma. Opa, então esse daqui ele é o quê? É uma função. Vamos observar o segundo exemplo? Olha o segundo exemplo. Está partindo uma flecha, está partindo uma flecha, está partindo uma flecha, está partindo uma flecha. Opa, mas espera aí, o 11 não está. Então isso quer dizer o quê? Que ele não é uma função. Ainda tem a explicação, pois o elemento 11 não tem flecha, não está partindo flechinha dele. Então agora vamos analisar o outro exemplo. Está partindo um do 7, do 8 e do 9. Opa, professora, mas peraí, o 10 ele está recebendo 3 flechinhas. Isso pode acontecer? Sim. Por quê? Porque nós estamos falando dos elementos do conjunto B. O conjunto B não importa a quantidade de flechas que vai receber, a gente tem que analisar sempre do conjunto A. Então, baseado nessas informações, esse daqui também é uma função. Vamos ver o próximo exemplo. O próximo exemplo tem duas coisas erradas. Olha o que está acontecendo. Está partindo uma flecha do 3, uma flecha do 7. Só que aqui está partindo duas flechas do número 1. E sem contar que o número 0, ele não está partindo flechinha. Então, isso daqui não é uma função. E se eu fosse falar para vocês assim, ó, me justifique por que isso daqui não é uma função. Não é uma função, pois... Deixa eu só voltar aqui. Não é uma função, pois o elemento 1 está partindo duas flechinhas e o elemento 0 não está partindo nenhuma flecha. Por quê? Porque faz parte do conjunto de partida, que é o conjunto A. Combinado? Então, na próxima aula, vocês vão entender o que é domínio, contradomínio e imagem. Até a próxima aula, então, meus amores. Fiquem com Deus. Beijo!